Ô, garoto, você vive implicando com a minha idade, mas por acaso, você sabe quantos anos eu tenho? Pelos cabelos grisalhos, uns 40, vai. Pelo olhar sábio, uns 35. Pela saúde, 20. Não, 25. E pelo corpinho, 18. Muito obrigado, Lourdes. Gentileza sua. Terminei ainda não, falta somar tudo. Ah, eu sabia que tinha molecagem. Olha essa vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de matemática. Lembrando que a gente está lá no site tvescola.org.br e no youtube.com/TV Escola. Aproveita e se inscreve. E agora sim, chega mais, professor Vavá. Fala, meu brother. Beleza? Tranquilaço? Belezinha, e você? Tudo bem, graças a Deus. Isso aí. Agradeço muito pelo convite. Estou sempre à disposição aí. Opa, gostei disso, hein, galera? Vamos anotar. Professor, antes de mais nada, eu queria um conselho, uma dica, uma palavra para aquele estudante que está começando agora os estudos para fazer a prova. Eu sempre costumo dizer que a prova do Enem, ela é diferente de todas as demais. Então, quando eu falo para os meus alunos, eu até separo, assim, faço gestos. Ó, prova do Enem, as demais provas. Ela difere por vários fatores. Vamos começar pelo sistema de correção. Sistema de correção TRI. Então, lá você vai ter questões fáceis, médias e difíceis. Então, o aluno tem que ter um desempenho coerente, senão não funciona. Outra, você vai ter questões contextualizadas, questões temáticas, e elas são elaboradas em cima das competências e habilidades que o Enem tem. É um conjunto de 120 habilidades, são 30 habilidades por área, né? Tirando a redação, tem competência. Além da parte do conhecimento que o aluno tem que ter para resolver as questões, tem que ter um preparo físico e mental, porque, querendo ou não, é uma maratona, né, velho? É uma prova de... Muito é uma tempo, prova física, né? É uma prova física, né? Professor, você trouxe uma questão sobre ângulos. Topa fazer uma revisão assim pra gente pontuar as partes mais importantes? Bora lá. Essa figura já é uma figura que eu trouxe para a primeira questãozinha que nós vamos falar de ângulos, não é isso? Perfeito. Eu vou usar só um pedaço dessa figura. Eu vou colocar aqui assim para você um ponto e vou traçar dois segmentos. Então nós vamos traçar aqui assim, por exemplo, deste ponto que eu vou chamar, vamos dar um nome para ele, chamar isso aqui de ponto O e vamos chamar este ponto aqui assim de ponto NE. Beleza. Então tu tens o segmento ONE. Agora vamos pegar esse segmento que vai do ponto O até este ponto L. Então tu tens aqui um segmento OL. A definição é bastante simples, Leti, bastante simples. Ângulo é nada mais, nada menos que uma abertura entre duas semirretas. Uma abertura entre dois segmentos de reta, onde esses segmentos de reta têm uma mesma origem. E esta origem é o que nós chamamos de vértice do ângulo. E estas semirretas, ou seja, esses segmentos, representam os lados do ângulo. Então tu tens uma abertura, dois segmentos de reta de mesma origem. Esta mesma origem é o vértice do ângulo e essas semirretas, ou esses segmentos, são os lados do ângulo. Tem alguma coisa dentro do conteúdo de ângulo que vale a pena a gente só dar uma ressaltada, uma relembrada aqui agora? Claro, por exemplo, assim, ó, a classificação de ângulo é muito importante. Por quê? Não só porque não vai aparecer na prova do Enem, determine o ângulo se o ângulo é agudo, é obtuso, pergunta direta assim. Mas ele tem que lembrar que quando o ângulo ele tem uma abertura que é assim, essa abertura é menor que 90 graus, está entre 0 e 90 graus, tu tens que o nome desse ângulo, ele vai ser chamado, deixa eu colocar aqui assim, de ângulo agudo. Portanto, isso aqui vai dar uma influência, vai ter como consequência lá na parte de classificação de triângulos. Porque se nós tivermos um triângulo onde os três ângulos internos são agudos, todos os ângulos são menores que 90 graus, o triângulo é chamado de triângulo acutângulo. Então isso pode aparecer como apareceu em 2018, que é uma questão teórica. Agora, vamos supor que você aumente um pouquinho a tua abertura, ou seja, aumenta o teu ângulo, e você vai chegar até o ponto N. Você vai ter aqui o que nós chamamos, vou até trocar de cor aqui, você vai ter o que nós chamamos de ângulo reto, olha lá, conhecido por todos como o ângulo de 90 graus. Então a classificação, se for menor que 90, agudo. Se for exatamente igual a 90, o ângulo reto. Agora, se passar de 90 graus, vamos supor que essa abertura aqui ó, passe de 90 graus, você vai ter um ângulo entre 90 e 180 graus, que é um ângulo obtuso. Aí, caso um triângulo tenha um dos ângulos obtuso, o triângulo é chamado de obtusângulo, que foi o que apareceu no ano passado na prova do Enem. Com essa revisãozinha, já rola de fazer a questão, professor? Vão tocar ficha. Tá aí, ó, questão 171 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, professor. Essa questão do caderno azul, a questão 171, ele falava o seguinte: a rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que divide o círculo em partes iguais. Primeira estratégia, você relê até o ponto, e ver até aquele ponto o que nós podemos destacar. Veja só,
A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que divide o círculo em partes iguais. Já destacaria partes iguais. Então você tem 8 partes todas iguais. Um círculo completo tem 360 graus. Certo. Você terá que dividir 360 em 8 partes iguais. Depois ele começa. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e a sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste. Aí o cara já bota o olho lá, localiza onde é que é o oeste. E o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas a saber. Aí vem as 3 mudanças consecutivas. Certo. Dá para ler as 3 mudanças ou dá para pular direto e voltar para as 3 mudanças depois. Fica bem à vontade. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito de um cliente. Aqui você já destacaria que ele quer a menor amplitude possível. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Voltemos para as 3 mudanças. Perfeito. Primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. Segunda, 60 graus no sentido horário. E a terceira e última, 45 graus no sentido anti-horário. Olhando a questão agora, Lande, como um todo. Primeiro passo, o que nós destacamos lá? Um círculo dividido em 8 partes iguais. Primeira dica, posso voltar para cá? Claro, com certeza. Primeira dica. Eu tenho aqui 360 graus. O que é 360 graus? É o círculo todo completo. Eu vou dividir esse círculo em 8 partes iguais. Isso aqui, Lande, pode parecer uma bobagem, mas não é bobagem. Todo e qualquer cálculo que o aluno tiver que fazer durante o estudo sozinho, solitário, em casa, ele tem que puxar um papel e tem que fazer o cálculo. A matemática, automaticamente, você vai se tornando mais habilidoso. Então você vai ter 360 por 8, vamos lá, vamos brincar aqui assim. 36 por 8, você vai ter 4 vezes 8 dá 32. Vai sobrar 4, baixou o 0, dá 40. 40 por 8 vai dar 5, isso aqui, 5 vezes 8, 40, vai sobrar nada. Então, eu estou afirmando para vocês que você tem a circunferência com 360 graus e você dividiu de acordo com a questão em 8 partes iguais. 8 partes iguais em 45. Esse é o primeiro passo que nós vimos na questão até o ponto. Perfeito. 8 partes iguais. São 8 pedaços de pizza congruentes. Cada ângulozinho, nós já vimos o que é ângulo desde o começo lá, cada ângulozinho corresponde a 45 graus. Certo. Traduzindo, ele falou que inicialmente a câmera está no oeste, então o aluno lá na hora da prova vem aqui assim e marca com a caneta preta, olha lá, no oeste. Beleza. Depois, quais são os 3 passos? Podemos retomar? Bora lá. Vamos lá. Primeiro passo, 135 graus no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o contrário aos ponteiros do relógio. Certo. Então, contrário aos ponteiros do relógio seria isso aqui, ó lá. Exato. Ó, anti-horário. Mas lembremos que do ponto O ao ponto SO aqui, você tem um total de 45 graus. Este ângulo central, 45 graus, tem exatamente a mesma medida do arco. O ângulo e arco têm as mesmas medidas em graus. Então vamos lá, 135 graus no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Aqui você já tem 45. Sim. Se você deslocar mais 45, 45 mais 45 dá 90. Tá bom, tá por bom. enquanto tá, né? Tá bom aí. Agora vem cá. 90 mais 45, eu vou falando devagar assim que é para tu ir 135. somando. 135 acabou, cara. Posso falar até mais rápido então? Olha lá. 45 mais 45, 90 mais 45, 135. Esse é o primeiro passo. Exato. Segundo passo, ele falou 60 graus no sentido horário. Volta para cá. Beleza. Então, olha lá, 60 graus no sentido horário, favorável aos ponteiros do relógio. Certo. Você está, vou trocar de cor aqui. Você está exatamente aqui. Certo. Tá? Vou te usar para minha questão aqui. Se você voltar para cá, você volta 45. Certo. Mas ele quer voltar 60. 60. Como ele quer voltar 60 graus, olha lá, Certo. do 45 para o 60 eu vou andar mais um pouquinho, mais uns 15. 45 mais 15 vai fechar os 60. Certo. Então você vai parar mais ou menos aqui. Onde você vai parar não interessa, que está entre o S e o SO, tá beleza. Beleza. Então 45 mais 15 fechou os 60. Certo. Terceira e última mudança. São quantos graus? 45 no sentido anti-horário. 45 no sentido anti-horário. Vamos lá, anti-horário vai para lá. 45 graus. Vou pegar outra cor agora aqui. Aqui. Você tinha percorrido 15, não é isso? Se você voltar 15, você para aqui. Certo. 15 para os 45 estão faltando 30. Então 30 tu vai indo, não chega lá. Porque Certo. daqui até aqui você tem 45.
Então, 30 você vai parar mais ou menos aqui. Então, exatamente neste ponto, a câmera está posicionada. Após essa terceira e última mudança, ele falou, temos que reposicionar lá para o sentido noroeste. Mas eu tenho que fazer uma reposição usando a menor amplitude. Certo. Aí eu pergunto para ti, tu quer ver uma coisa? Como o pessoal às vezes se blinda na matemática, eu estou exatamente aqui, né? Certo. Agora eu vou mudar a questão. Vamos supor que você esteja aqui. Isso. Fechou? Tá em linha reta, não tá em linha reta? Tá. Quer dizer que se você fizer isso aqui, ó, brinca, olha lá. Eu vou Pra dar uma cá. meia volta. Mas se você estiver aqui, supondo, você vier para cá, você dá meia volta também. Exato. Só que Mesma vem cá, distância. qual é o caminho mais próximo? Ou melhor, qual é o caminho mais curto, a menor amplitude? Sentido anti-horário ou sentido horário? Tu vai me dizer, tanto Dá faz, mesmo. porque eu estou aqui. Mas você parou realmente aqui, neste ponto. Então você faria um sentido anti-horário para lá, para chegar neste ponto, ou você viria por este sentido aqui, horário, para chegar nesse ponto? Qual? Horário. Horário. Mas tu concorda, Landi, que se é o sentido horário, prova Enem. É um olho na questão, um outro olho nas alternativas. Eu já vou correndo para as alternativas, porque tu já sabe que a tua resposta tem que ser no sentido horário. Horário. Beleza. Já não pode ser alternativa B. Não pode ser a C. Não pode ser a D. Quer dizer, de 5 alternativas, 3 tu já eliminaste. Exatamente. Sim. Olha as duas que sobraram. 75 graus no sentido horário, que é a alternativa A, ou tu terás que deslocar 165 graus no sentido horário. O que tu acha? Tu concorda que se estivesse aqui seria uma meia volta? Meia 180. volta. 180. É um pouquinho mais pra cá, então um pouquinho menos que 180. Aham. Tu marcaria 75 ou 165? Não, 165. 165 graus. Essa é a alternativa correta. Professor, mas garante pra nós? Claro que eu garanto. Olha lá. Ouviu onde é que você parou mesmo? Ah, você percorreu aqui, ó, 15 mais 30 para fechar os 45. Certo. Agora você volta pra cá. Daqui até aqui você vai voltar 30. Sim. Guardem o 30 aí, pessoal. 30. Agora ficou mais fácil. Daqui pra cá, 45. Daqui pra cá, 45. Daqui pra cá, 45. Então, 135. Mais os 30, 165. Alternativa aí, a alternativa correta. Agora eu quero saber, professor, a gente vai bater um papo sobre um assunto que costuma ser dor de cabeça na mente de muitos estudantes, que é logaritmo. E aí, é realmente esse bicho de 7 cabeças? Na verdade, o logaritmo não é um assunto fácil, não. É um assunto até bem pelo contrário, considerado pela maioria dos estudantes um assunto difícil. E o logaritmo precisa de uma base. Antes de você dominar esse assunto logaritmos, tu precisa dominar a parte exponencial, equação exponencial, e para dominarmos a exponencial, aí vem a parte da matemática fundamental, o nome já diz fundamental, que são as propriedades de potenciação e radiação, que devem estar na ponta da língua, senão a coisa não funciona. Professor, e para quem está sem contato com o assunto há um certo tempo, você deu um caminho aí, mas reforça pra gente o que é necessário, por onde ele começa? Para o aluno dominar logaritmo, ele tem que saber a parte de equação exponencial, função exponencial, mas antes disso, ele tem que dominar a parte básica, que são propriedades de potenciação, propriedades de radiação, tanto do início para o fim da propriedade, como do fim para o início do princípio do começo da mesma propriedade. Olha isso, de cor e salteado. Aí ele pode chegar lá em logaritmos com um pouquinho mais de base, porque estudar matemática é um pouquinho diferente das outras disciplinas, né? Eu costumo comparar a matemática, o estudo da matemática, o aprendizado da matemática, como um condomínio de apartamentos. Quer dizer, o logaritmo está lá no 8º andar. Quer dizer, tu não pode construir o 8º andar se você não construir o 7º, 6º, 5º, 4º, 3º, as garagens e a fundação. É isso Então aí. não funciona. Perfeito. Professor, então bora resolver a questão? Vamos lá. Questão 166 do Enem de 2013, caderno azul, primeira aplicação. Essa questão fala o seguinte. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é de 30 anos e a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão, aí vem a expressãozinha, m de t igual a A que multiplica 2,7 elevado na kt, onde A é a massa inicial e K é uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para o logaritmo de 2 na base 10. Aí vem a pergunta. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa de césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Bom, veja só, ele fala que a meia-vida é de 30 anos. Bom, se a meia-vida do césio-137 é 30 anos, quer dizer que após 30 anos, a quantidade de substância de 100
cai para 50%. Certo. Após mais 30 anos, cai para 25%. Então, nós podemos colocar assim, ó. Vamos colocar 30 anos aqui, vamos colocar 100%. Você tem uma quantidade inicial de Césio 137. 100% eu não sei qual é essa quantidade. No texto, pode perceber, Lante, que ele falou que a quantidade inicial é A. Então, o aluno fica desesperado querendo encontrar aquele A. Mas não, é 100%. Agora, após 30 anos, a substância de 100 cai para a metade, ou seja, em termos percentuais, 50%. Por que Vavato pode estar perguntando que eu estou trabalhando com termos percentuais? Porque ele quer, o objetivo da questão é que a substância se reduza a 10%. Então tem que chegar até 10. Certo. Bom, após mais 30 anos, a substância, que eu não sei qual é a quantidade, mas vai cair de 50 para 20 para 25%. Após mais 30 anos, vamos colocar mais um pouquinho aqui, nós vamos brincando, e logo, logo já vamos encerrar a questão, cai do, metade do 25 é 12,50, 12,5%, olá, por cento. Só que eu quero, aqui vou me abaixar um pouquinho, eu quero chegar em 10%, concorda? Concordo. Mas antes de chegar nos 10, só chegando nos 12,5%, já se passaram quantos anos? 90? Olha lá, é 30 mais 30 mais 30, 90 anos. Então, para chegarmos aos 10%, a quantidade em anos que deve se passar, um pouquinho mais que 90, né? Um pouquinho mais que 90. Opa, se isso aqui é prova do Enem. Um olho na questão, outro olho nas alternativas. Olhando para as alternativas, eu quero um valor maior que? Maior que 90. Maior que 90. Não pode ser a alternativa A, nem a B, nem a C, nem a D. Sobrou alternativa aí. Ou seja, a gente não fez cálculo. Ele explicou o que era a meia-vida. Eu não sabia o que era a meia-vida, mas ele explicou para mim na questão. Então, ele cobrou o quê? Competência, habilidade, explicou para mim, eu interpretei a questão e matei ela sem resolução de cálculo. E o logaritmo? Não usamos. Tem que prestar mesmo atenção na interpretação, né, professor? Isso, fundamental. Ela é fundamental. Identificar o que quer, o que não quer, e a partir daí encontrar uma estratégia. Maneiro. O aluno, ele tem que estudar logaritmos, tem que saber as propriedades fundamentais Sim. de logaritmos, as propriedades operatórias de logaritmos, mas, porque, por exemplo, vamos supor que as alternativas fossem 90, 92, 95, 98 e 100. Então, o aluno teria que fazer um cálculo. Então, tem outra maneira de fazer essa questão, que é a parte algébrica, é a parte que você tem que desenvolver todo o cálculo de logaritmo. Ela é muito extensa, ela foi considerada, quem não se ligava nessa malandragem aí, ela foi considerada uma questão bem difícil. Então, a expressão está ali no texto só para confundir, professor? Na verdade, ele coloca ali porque tem aluno que cegamente é um aluno já mais automatizado, né? É que ele olhou a expressão, olhou log, já fica pensando, onde eu vou usar este log? Então ele pega a expressão, fica fuçando nela até aparecer ali um 03 para colocar log, aparecer um log para colocar 03, ou fazer uma aplicação de logaritmo em ambos os membros. Só que ele não se deu por conta que, como é Enem, você tem que priorizar automaticamente a interpretação. Então foi lá, destacou no texto os pontos importantes, mas falou de meia-vida. Já entendeu o que é meia-vida? Quer reduzir até 10%? Vamos reduzindo, de 30 em 30 anos. Olha para as alternativas. Olhando para as alternativas, dá para marcar a alternativa verdadeira? Toca a ficha. Então, reforçando, opção é 100. Isto. 100 anos. De que outras maneiras o Enem pode cobrar esse conteúdo? Essa parte de logaritmos é uma coisa bem especial da matemática, no caso, tipo, quando tem questão, é uma ou duas questõezinhas de logaritmos. Então, ele cobra as propriedades ou, como nós vimos ali, uma questão de interpretação. Mas tem questões de função exponencial, onde o aluno tem lá uma equação exponencial, tem uma função exponencial, ele começa a reduzir ambos os membros da igualdade, porque o aluno adora fazer uma coisa na matemática, é cortar, né? Então, se ele tem lá 2 elevado na x igual a 2 elevado ao cubo, ele corta o 2 com 2, x igual a 3. Só que às vezes não dá. Então, quando ele tranca nesse tipo de equação, ele tem que fazer uma aplicação de logaritmos. Por isso que ele coloca lá dados logaritmos de 2 e 3, porque o aluno que vai para a prova do Enem, ele tem que saber os logaritmos de 2 e 3 na base 10, o logaritmo de 2 que ele deu ali 0,3 e o logaritmo de 3 na base 10 que é 0,4 aproximadamente, ou 0,47. São dois valores que, se o Enem não der, o aluno tem que saber automaticamente. Super importante. É importante. E chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. Diz o ditado, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E um diâmetro? Na verdade, se o raio, que é metade do diâmetro, não cai, automaticamente o diâmetro é uma coisa impossível. Se o ângulo reto mede 90 graus, quanto mede um ângulo torto?
cara, o ângulo reto, o torto deve ser fora do 90 graus, tipo Pra mais ou pra 89, menos ângulo agudo ou mais ângulo obtuso. Podemos afirmar que os círculos ficam nas redondezas? Olha, é perigoso, mas ficam nas redondezas. E os triângulos? Nas triangulezas? Gente quadrada se encaixa em círculos de amizade? Jamais. Jamais. Uma, porque se elas estão num círculo de amizade, ou melhor, se elas estão tentando entrar num círculo de amizade, quando um papo não é redondo, não funciona. E esse foi Vavá no nosso momento Pop Prof. Bom, professor, você veio lá do Sul. Como é que tá a preparação dos alunos por lá? Olha, tanto em Santa Maria, né, Rio Grande do Sul, que é da onde eu sou, ou Chapecó, Santa Catarina, né, que é a cidade do coração também, eu converso muito com os meus alunos e eles estão, a expectativa assim, eles estão esperando a prova Enem. O que é a prova Enem? Vai ser uma prova que vai ser um pouco mais conteudista, vai ser uma prova, mas é uma prova que tem os conteúdos bem distribuídos, né? Eles vão cobrar competências e habilidades, então o aluno tem que dar uma analisada nas competências e habilidades para já saber mais ou menos o que eles querem das questões. E o principal, né, o tempo. O aluno sabe aquela maratona, ele tem que ser rápido, ele tem que ser habilidoso, e o preparo físico, né, também é muito importante. Professor, qual você sente que é a maior dúvida entre os seus alunos? Na verdade, não seria dúvida, seria dificuldade, eu acho. Pode ser, perfeito. Dificuldade. Qual a maior dificuldade? De cara, o tempo. O tempo. Às vezes, olha, eu tô com 20 anos de pré-vestibular. Tu encontra o aluno e fala assim, e aí? Porque tem que cuidar como é que tu pergunta, né? O cara sai da prova, ei, como é que tava lá? Né? O cara tá até cansado, né? Aí mas tu vai comentar, o aluno às vezes comenta pra ti sem tu falar nada, e aí e aí, cara? E ele, professor, as questões que eu fiz, eu acho que eu consegui. Mas se tu parar pra perceber, ele falou assim, as que eu fiz, eu acho que deu. Teve uma leva de questões que ele não conseguiu fazer. E vamos supor que você deixou das 45 questões de matemática, você fez 30. E você deixou 15 questões que você chutou. Depende daquelas 15 questões, dentre aquelas 15 questões, temos muitas questões de nível fácil e médio. E pelo sistema de correção TRI, o teu desempenho depois não vai ser coerente, automaticamente a tua pontuação cai. Então, o tempo é uma coisa que preocupa muitos alunos. Por isso que eu brigo sempre em todas as aulas o não uso da calculadora. Faça 10 exercícios durante uma tarde, calculando na mão, ao invés de 50, usando a calculadora. Para fechar, você não pode ir embora sem deixar uma sugestão de estudo, material aí pra gente acessar, o que você quiser. Eu sempre falo para os alunos que eles têm que fazer as provas, pegar as provas anteriores, resolver todas as questões, pelo menos as que eles conseguirem resolver, o máximo de questões possíveis de provas anteriores, porque para você fazer uma prova como a prova do Enem, exige um treinamento. E nada melhor do que você treinar com as questões das provas anteriores. Eu estava olhando na TV Escola, no site de vocês mesmo lá, tem um percurso educativo, né? Tem. Sensacional, sensacional. O aluno que não acessou, acessa lá. O percurso educativo, além de ele trazer para você os percentuais dos assuntos que mais apareceram na prova do Enem, tantos por cento de geometria, tantos por cento de estatística, tantos por cento de probabilidade, quer dizer, o aluno já fica mais ou menos atento no que vai aguardar, o que vai trazer para ele aqui essa prova em 2019. Também você tem as questões por nível de dificuldade. Então, eu achei esse percurso educativo sensacional. Uma outra dica para o aluno lá entrar, acessar lá. Bom, depois tu comenta lá para o aluno entrar, acessar e aproveitar isso aí, porque é uma baita ferramenta. E tem o seu portal também, professor. Pode falar dele, pode falar. Na verdade, o pessoal me critica bastante, né? Tipo assim, professor, o senhor é mais do presencial, né? Então, tem turma lá no Rio Grande do Sul, tem turma em Santa Catarina, e a parte do online, né? Inclusive, tive colegas que já vieram aqui e falaram assim, e aí, o teu canal? Não coloquei canal ainda, mas o pessoal, a partir desse ano, eu já falei, né, que eu vou começar a usar mais as redes sociais, o Instagram. Ah, tá, que eu já ia cobrar. Professor, e o seu canal? Não, vou começar. Então o pessoal me acha lá por Vavá Matemática, né? Vavá Matemática, tenho poucos seguidores ainda, mas vou começar a dar dicas, vou começar com dicas básicas, de matemática básica, para o pessoal fazendo toda a sustentação que eu falei daquele nosso edifício, para saber estudar matemática. E tem a página também da Turma do Vavá no Facebook, né? facebook.com/Turma do Vavá. Também eu posto de vez em quando algumas coisinhas lá, o pessoal pode me acompanhar. Professor, muito obrigado mesmo por toda a ajuda e pela presença. Eu que agradeço, estou à disposição, qualquer coisa é só me chamar e a gente vem aqui bater esse papo bacana. Aproveita que o professor falou e vai lá no nosso percurso educativo de matemática, viu? É da TV Escola, é só entrar no nosso site tvescola.org.br/percursos. E até a próxima.